Os elementos dessa família são notáveis pela sua configuração eletrônica que necessita de apenas um único elétron em sua camada de valência. O nome de seu grupo tem como origem a palavra em grego que significa espécie ou átomo que dá origem a um sal, porque todos os elementos dessa família dão origem a compostos iônicos quando combinados com sódio que possuem propriedades muito similares entre si. Por precisarem apenas de um elétron em sua camada de valência para completar o octeto, eles formam compostos diatômicos homonucleares através do estabelecimento de uma ligação simples, como no F2 e I2. Com exceção do flúor, que é um átomo muito pequeno e eletronegativo, os halogênios podem ter os seus números de oxidação variando desde 1- até 7-. Todos os elementos dessa família são não metais. E quando formam espécies homonucleares diatômicas, elas se apresentam em estados físicos muito diferentes à temperatura ambiente. Os principais elementos dessa família são o flúor e o cloro, encontrados em uma grande quantidade de espécies rochosas que compõem a crosta terrestre. O cloro é um dos gases industriais produzidos em maior quantidade devido às características desinfetantes da espécie formada quando se borbulha esse gás em um meio básico para a formação do íon hipoclorito, presente na água sanitária. Os elementos dessa família possuem configuração eletrônica Ns2np5. Como precisam fazer apenas uma ligação química covalente para completarem seus octetos, seus alótropos mais estáveis estão na forma de moléculas diatômicas homonucleares. À temperatura ambiente, essa família apresenta suas moléculas diatômicas em estados físicos variados. Na parte superior, os elementos são muito leves e ocorrem na forma de gases à temperatura ambiente. O bromo molecular já é uma molécula muito maior que as moléculas F2 e Cl2, logo, as interações com outras moléculas de Br2 ocorrem em maior extensão, fazendo com que ele seja um líquido à temperatura ambiente. Abaixo se encontra o iodo, que forma a molécula I2, que possui um grande tamanho. Nesse caso, as forças de London entre moléculas que têm áreas superficiais tão elevadas passa a ser tão grande que esse composto é encontrado na forma de um sólido à temperatura ambiente. Logo, a temperatura de fusão e ebulição cresce de cima para baixo na família. Da mesma forma, a densidade também cresce na família pelo fato dos núcleos se tornarem mais massivos à medida que descemos na família. Por estarem em um dos extremos da tabela periódica, eles formam ligações com alto caráter iônico, principalmente quando formam compostos com os metais alcalinos. O flúor, o primeiro elemento do grupo, é o halogênio mais abundante na crosta terrestre. Assim como o sódio reduzido não pode ser obtido por nenhuma reação espontânea por ser um dos elementos com menor potencial de redução, no outro extremo está a molécula de F2, uma vez que o potencial de redução do ânion fluoreto é tão alto que nenhuma outra espécie é capaz de oxidá-lo através de uma reação espontânea. O gás flúor é obtido por um processo de eletrólise que emprega tanto o HF quanto o KF, para formar os gases H2 e F2, conforme mostrado na primeira reação. O flúor tem algumas peculiaridades que se originam a partir de sua alta eletronegatividade e seu volume pequeno e também pela falta de orbitais D disponíveis. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e tem número de oxidação 1- em todos os compostos que ele forma. A alta eletronegatividade e seu pequeno volume permitem que ele oxide outros elementos, até em seus números de oxidação mais altos. O volume pequeno ajuda porque permite que vários átomos de F se empacotem ao redor do átomo central, como em F7. O gás cloro é um dos produtos químicos produzidos industrialmente em grandes quantidades. Ele é obtido pelo processo de eletrólise da salmoura, uma solução de NaCl a 26% em massa, ou do sal fundido, o NaCl. O Cl2 é um gás amarelo esverdeado que reage diretamente com quase todos os elementos, exceto o carbono, nitrogênio em N2, oxigênio em O2 e os outros halogênios e gases nobres.
Ele é um agente oxidante forte e oxida metais até estados de oxidação mais elevados. A equação iônica simplificada do processo de obtenção do Cl2 está descrita na segunda reação do slide. Essa é a representação de uma célula eletrolítica à membrana utilizada na indústria cloroálcali. Nessa célula, os compartimentos anódico, à esquerda, e catódico, à direita, são separados por uma membrana polimérica que é permeável apenas à passagem do cátion sódio. Todas as outras espécies, inclusive a água, ficam retidos do lado esquerdo. Na parte esquerda da célula ocorre a semi-reação de oxidação do ânion cloreto em gás cloro, com a liberação de 2 elétrons para cada 2 ânions cloreto. No compartimento à direita, ocorre a reação de redução do hidrogênio presente na molécula de água, para a formação de gás hidrogênio e do ânion hidróxido. Como a membrana não permite a passagem de água, é necessário um fluxo contínuo de água adicionado no compartimento da direita. As semi-reações estão descritas a seguir. Os compartimentos de geração de gases devem ser mantidos separados para que não haja contato entre os gases formados, nem o contato com o Cl2 com o meio básico, que gera o íon hipoclorito, o ClO-. O átomo de cloro, por possuir um potencial de redução maior que o do bromo, pode ser utilizado para a produção do bromo molecular a partir do Cl2. Como a água do mar contém quantidades expressivas de ânions brometo, basta borbulhar o gás Cl2 na salmoura aquecida para a formação do Br2 que é volatilizado e coletado na fase vapor, de acordo com a primeira reação. O bromo molecular é um líquido corrosivo marrom avermelhado e que possui um odor penetrante. Ele é muito utilizado na química orgânica pela forma em que pode ser adicionado e retirado das moléculas. Logo, os brometos orgânicos são normalmente empregados como intermediários de reações que envolvem múltiplas etapas. Na forma de composto inorgânico, ele é mais utilizado como a GBr, utilizado em emulsões para revelações fotográficas. Existem diversas fontes de obtenção do iodo, como a partir de plantas marinhas e como impurezas no salitre do Chile, NaNO3. Entretanto, ele é mais abundantemente encontrado em salmouras que contêm depósitos de petróleo. Assim como o Br2, o I2 é obtido pela exposição da salmoura contendo íons de iodeto com o gás cloro. De acordo com a segunda reação, a molécula de I2 é muito pouco solúvel em água, exceto na presença de ânions de iodeto junto com o qual forma o ânion I3-, de cor marrom e solúvel. O iodo molecular tem poucos usos. Ele dissolve-se em álcool etílico para formar uma solução antisséptica de ação oxidante moderada. Ele é um elemento traço essencial para os sistemas vivos. A deficiência de iodo em seres humanos causa um aumento da glândula tireoide no pescoço e para prevenir essa doença, compostos de iodeto são adicionados ao sal de cozinha. Os halogênios formam compostos entre si. Esses interhalogênios têm fórmula XX', XX'3, XX'5 e XX'7, onde X é o halogênio mais pesado e maior dentre os dois halogênios. Um total de 15 interhalogênios foram preparados até hoje, logo, nem todas as combinações são possíveis. Todos eles são preparados através da reação direta dos dois compostos halogênios moleculares e o produto formado é resultante das proporções dos reagentes usados, conforme mostrado nas duas primeiras equações químicas do slide. Essas espécies formadas apresentam propriedades híbridas dos compostos iniciais que os formaram. Como normalmente esses interhalogênios são reativos, eles podem ser utilizados em reações orgânicas de adição de halogênios nas cadeias. A molécula IF é utilizada para medir o total de insaturações de cadeias orgânicas e é usada como catalisador de reações muito específicas. Quando combinados com H2, as moléculas halogenídricas formam os halogenetos de hidrogênio, normalmente expressos na forma de HX. Para os elementos mais eletronegativos,
na parte superior da família, a reação libera tanta energia que na verdade a mistura explode. Os halogênios mais pesados são menos reativos e a reação de formação do HX é muito mais lenta e menos energética. Os halogenetos de hidrogênio, quando colocados em água, se dissolvem completamente para formar soluções ácidas, com exceção do HF. O ácido fluorídrico pode até mesmo atacar a superfície de materiais pouco reativos, como a sílica que compõe o vidro. A forma mais barata de se produzir o HF é através do contato do ácido sulfúrico concentrado com o mineral fluorita, CaF2, conforme mostrado na última equação química. A acidez e o poder oxidante dos oxoácidos de halogênios aumentam com o número de oxidação. Os ácidos hipohalogenosos, HXO, onde o número de oxidação do halogênio é 1+, são preparados pela reação direta entre a molécula de halogênio e água. Por exemplo, o gás cloro sofre desproporcionamento em água para dar origem a uma mistura de ácidos, o ácido hipocloroso e o ácido clorídrico, conforme mostrado na primeira equação química. Os ânions hipohalogenitos, XO-, são formados quando uma molécula de halogênio é adicionado a uma solução básica. O hipoclorito de sódio, NaClO, é produzido pela eletrólise da salmoura quando o gás cloro formado no ânodo entra em contato com o íon hidróxido gerado no cátodo. O gás cloro sofre desproporcionamento para formar íons hipoclorito e cloreto de acordo com a segunda equação do slide. Como os hipocloritos são espécies bastante reativas pelo fato do halogênio estar com um número de oxidação positivo, eles oxidam a matéria orgânica e por isso, eles são usados em alvejantes líquidos domésticos. Sua ação como agente oxidante provém em parte pela decomposição do ácido hipocloroso em solução, de acordo com a terceira equação química. Os ânions clorato, ClO3-, tem o halogênio com um estado de oxidação 5+ e é formado quando o gás cloro é borbulhado em meio básico concentrado a quente. De acordo com a primeira reação, os cloratos são agentes oxidantes muito úteis. O clorato de potássio, KClO3, é usado como fonte de oxigênio em fogos de artifício e em fósforos de segurança. As cabeças dos palitos contêm uma pasta de KClO3, além de sulfeto de antimônio, enxofre molecular e pó de vidro para criar o atrito quando o fósforo é riscado. A faixa ativa da caixa contém fósforo vermelho, que inflama a cabeça do fósforo ao ser riscado. Os cloratos se decompõem termicamente em uma reação de desproporcionamento, levando à produção de uma espécie de cloro mais oxidada, o perclorato de potássio, KClO4, e uma espécie reduzida, o KCl. Entretanto, na presença de um catalisador de óxido de manganês 4, o MnO2, a decomposição leva à formação de outros produtos. Nesse caso, o átomo de cloro é reduzido a cloreto na forma de KCl, enquanto os átomos de oxigênio no clorato são oxidados e transformados em gás oxigênio. Essa reação é uma fonte muito útil de produção de pequenas quantidades de oxigênio para aplicação em reações orgânicas e inorgânicas. As reações descritas estão mostradas nas equações 2 e 3. O clorato é empregado em larga escala para a produção do dióxido de cloro, ClO2. Para ser produzido, ele é misturado a uma solução de ácido sulfúrico diluído e a esta mistura é borbulhado dióxido de enxofre, SO2. Nessa reação, o cloro passa do estado de oxidação 5+ para 4+. Logo, o átomo de enxofre do SO2 é o agente redutor empregado na reação de maneira conveniente, pois forma um íon solúvel e pouco tóxico em água, o ânion hidrogenosulfato ou bisulfato. O dióxido de cloro apresenta uma quantidade ímpar de elétrons, sendo, portanto, uma espécie paramagnética. Ele se apresenta na forma de um gás amarelo e é utilizado no processo de branqueamento do papel porque tem a capacidade de oxidar os pigmentos que dão a cor amarronzada à celulose sem degradar as fibras de madeira. A reação de obtenção do ClO2 está mostrada na equação química 4.
Os percloratos são oxoânions de halogênios no qual essa espécie possui número de oxidação 7+, e são preparados pela eletrólise de uma solução de clorato de sódio em água, de acordo com a primeira reação do slide. O ácido perclórico, HClO4, é preparado pela adição de ácido clorídrico concentrado sobre o perclorato de sódio, NaClO4, obtido por eletrólise. Ele é um líquido incolor e é o ácido mais forte dentre todos os ácidos comuns. Como nos percloratos o cloro está com um número de oxidação muito elevado, esses compostos são poderosos agentes oxidantes. O contato entre o perclorato e uma pequena quantidade de composto orgânico pode ser o suficiente para causar uma grande explosão. Um exemplo da capacidade oxidante dos percloratos é explorada na sua aplicação aeroespacial, empregado nos sistemas de propulsão de foguetes utilizados no lançamento de ônibus espacial. O combustível sólido é feito de pó de alumínio. O combustível, perclorato de amônio, NH4ClO4, agente oxidante também combustível, e um catalisador, no caso, o óxido de ferro 3, o Fe2O3. Esses reagentes são misturados em um polímero líquido que se solidifica no interior do casco do foguete. A mistura entra em ignição na presença de um sistema de aquecimento que desencadeia a reação. Vários produtos são formados nessa reação, conforme amostrado na segunda equação química. A fumaça branca emitida pelo ônibus espacial, sistema de transporte espacial americano, é formado principalmente pelos pós de cloreto de alumínio e óxido de alumínio.